Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus amigos. Tudo bem com os senhores? Esquentou um pouquinho o tempo. Eu achei que dava para fazer sem ar-condicionado, não dá. O equipamento não sustenta a live com a temperatura alta. Vamos ver se agora já conseguimos alguma coisa. Muito bom estar com vocês, muito bom renovarmos nosso compromisso. A perseverança, a paciência, a persistência, a disciplina interior. A disciplina fez estragos na história humana quando apenas exterior, quando impositiva, quando opressiva. A disciplina dos escravos, a disciplina imposta por um sexo contra o outro, por uma classe contra a outra, por um país contra o outro, por uma ideologia contra a outra, por uma religião. É a disciplina das sombras. Mas há uma disciplina da luz. Conhecida é a passagem em que Chico Xavier se encontra com Emmanuel, seu guia espiritual, e faz com ele um pacto. Emmanuel primeiro lhe fala que irá elaborar com ele algumas dezenas de livros, e ele fala: livros? Mas eu só tenho o 4º ano do primário. Eu serei capaz? Emmanuel falou que sim. Desde que ele lhe oferecesse, Chico, lhe oferecesse 3 coisas. E Chico se espantou. O quê? Disciplina, disciplina e disciplina. Sem disciplina, o talento artístico não se estabelece, pelo menos não permanece. Sem disciplina, o talento esportivo não se desenvolve, ou não se sustenta. Sem disciplina, um casamento não se mantém, um trabalho e um trabalhador não persistem, não é? Sem disciplina, nenhuma realização humana acontece. Um estudo, um trabalho, uma arte, um esporte, qualquer coisa. Aqui, a realização é muito pequena, todos nós sabemos disso. Mas não se pode querer fazer um mar com uma pá ou uma colher, mas pode-se fazer um mar e um lago e um rio com várias, com milhares, com dezenas de milhares de colheres. Nós não estamos sós, nós somos pequenos, mas não estamos sós. Antes de tudo, cada um de nós tem companhias. Como disse Paulo de Tarso, estamos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. Cada um de nós. Essas poucas dezenas que assistem ao vivo. Essas centenas que assistem no total das pessoas a cada encontro. Mais as dezenas que assistem no canal do YouTube, Maurício Zomignani. E aqueles que assistem depois, que nós ainda não apuramos, não levantamos, porque a quantidade realmente não é nosso foco.
mas principalmente somada aos vários milhares de outros serviços, de outras colheres, outras iniciativas pequenas que se estabelecem ao longo do planeta, formamos uma corrente, formamos um trabalho que é maior pelo engenheiro, pelo arquiteto, que nos preside a todos, que nos direciona a todos. E que se torna maior na medida em que nós mesmos nos entregamos à transformação que é feita em nós. Que assim seja cada vez mais. Tomamos agora o livro O Consolador. Estamos no terceiro encontro. Puxa. O Consolador é um livro que partiu de uma proposta feita a Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, propuseram então a Emmanuel que se ele estaria disposto a responder perguntas. E ele disse que sim. E essa concordância de Emmanuel esse livro então parte de uma proposta de amigos de Chico Xavier de fazer perguntas a Emmanuel, que concordou imediatamente. E essa concordância de Emmanuel sugere-nos que a ideia que os amigos de Chico pensavam partir deles, certamente lhes foi intuída, lhes foi sugerida de mais alto. Certamente as coisas não surgem de improviso no mundo espiritual, nada. Mesmo os fatos ainda não conhecidos pelos homens são precedidos de grandes organizações do mundo espiritual, porque de lá já se sabia. Exemplo disso é a grande agitação, a grande organização que se estabelece no mundo espiritual, relatada no livro Nosso Lar. Lá na colônia de Nosso Lar, grande convocação é feita àquela colônia e a diversas outras, que se organizam para um enorme trabalho que se avizinhava. Era a Segunda Guerra Mundial, que contou da parte de Nosso Lar e certamente de outros milhares de colônias, de uma grande mobilização, de uma enorme estrutura. Muitos atenderam a convocação. Atendendo a essa convocação, os líderes já tinham todos os trabalhos a serem feitos, os planejamentos, os lugares, os projetos. Tudo foi erguido na mais absoluta ordem e na exata proporção do que seria necessário. Só então eclodiu na Terra a Segunda Guerra Mundial. Vejam só como são as coisas no mundo espiritual. Precioso, né? Precioso esse entendimento de que não existe improviso no mundo espiritual.
não existe improviso no trabalho de Deus, com Deus, para Deus. Com esse pressuposto, com essa certeza, essa base da fé, não há outra maneira de ter fé a não ser buscar o entendimento de que não cai mesmo uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Nesse caso nosso, como a humanidade já teve um grande avanço expresso pelo advento de todas as ciências, a fé já não pode ser mais impositiva, dogmática, mística, mas agora é o momento de uma fé raciocinada, onde se reintegre o conhecimento que foi fragmentado pelos sistemas de poder, primeiro da igreja, que queria dominar o que poderia ou não ser conhecido, o que poderia ou não ser sabido, que saber era bom ou mal, e depois pelo dogma da própria ciência que se estabeleceu até hoje, a ciência materialista, que também tem dogmas e preconceitos que simplesmente exclui determinados assuntos, com destaque, é claro, para as manifestações espirituais. Dos principais objetos de estudo, o chamado mainstream da ciência, ou seja, a cultura dominante, a compreensão dominante nas ciências, exclui o trabalho, a realidade espiritual, deixando para algumas franjas às quais não se dá qualquer importância, aos quais, por exemplo, não se confere nenhuma espécie de prêmio, nenhuma espécie de destaque, para poucas, mas já significativas, pesquisas no campo espiritual. Aqui, nesse livro, O Consolador, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, nós vamos estudar as três faces da proposta espírita, da revelação espírita, ou seja, ciência, filosofia e religião, começando pela ciência. Se você não viu os encontros anteriores, busque aqui no Face, rolando a minha página para baixo, ou no canal do YouTube Maurício Somignani. Vai ser um prazer. Hoje vamos continuar o estudo da química mais ligada à química da origem, à química de raiz, radical, a química da formação da Terra. Poucas questões ainda para dar uma básica noção, para expandir a nossa perspectiva sobre o que quer que seja, o que quer que tenha sido a formação da Terra. Vamos lá? Perguntas número 6 e 7. Pergunta 6. Houve uma unidade material para a formação das várias expressões orgânicas existentes na Terra? Então, relembrando o conhecimento ultra básico de química, há uma química orgânica e uma química inorgânica. A inorgânica preside os fatos ditos materiais, as substâncias ditas inertes, que a própria química considera não inertes. O átomo é cheio de movimento, cheio de atividade. Mas há também a química orgânica,
aquela que dá margem à formação dos seres vivos. Então, nos encontros anteriores, os espíritos haviam falado que na química inorgânica, aquela da matéria, do que conhecemos como matéria, há uma substância básica, original, que dá origem a todas as outras, encontradas pela própria química, reconhecidas pela própria química materialista como o hidrogênio. O hidrogênio, por ser o mais simples dos átomos, é tomado pela ciência e é reconhecido pela ciência espírita como tijolinho básico, a substância, a matéria que dá origem a diversas outras. O elemento que dá origem às dezenas de elementos e a esses elementos que dão origem às centenas de milhares de matérias, de substâncias que existem na Terra. Aqui, hoje, a pergunta para Emmanuel é a seguinte: houve uma unidade material para a formação das várias expressões orgânicas existentes na Terra? Ou seja, da mesma forma que o hidrogênio foi a matéria básica, houve também uma matéria básica para a vida? É exatamente isso que Emmanuel responde ao dizer: assim como o químico humano encontra no hidrogênio a fórmula mais simples para estabelecer a rota de suas comparações substanciais, é o centímetro, é a referência para todas as outras substâncias, os espíritos que cooperaram com o Cristo nos primórdios da organização planetária encontraram no protoplasma o ponto de início para a sua atividade realizadora, tomando-o como base essencial de todas as células vivas do organismo terrestre. Há expressões aqui saborosas, como essa última, o organismo terrestre. Tomamos, talvez, a maioria, ainda que nem todos, o nosso planeta como um pedaço de pedra inerte. Emmanuel aqui trata da Terra como um organismo. E as expressões de vida que compõem o organismo, como dentro do nosso organismo tem inumeráveis células, bactérias, átomos, também dentro do organismo planeta Terra, cada uma das expressões vivas é comparada a uma célula. O protoplasma. Houve uma manifestação orgânica básica que, evoluindo através de milhões de anos, acabou dando origem ao ser humano, passando por diversas etapas de vida orgânica. É o evolucionismo contemplado do ponto de vista espiritual. Pergunta número 7. Existe uma lei
de progresso para a individuação química. Olha que interessante. Em O Livro dos Espíritos, que nós acabamos de estudar, descobrimos que é uma lei de progresso. Tudo se expande, tudo evolui no universo. Considerando essa lei, existe uma lei de progresso para a individuação química. Essa lei do progresso abrange alguma espécie de evolucionismo na individuação química? Perguntam a Kardec. A Kardec não é Emmanuel. Na conceituação dos valores espirituais, a lei é de evolução para todos os seres e coisas do universo. As individuações químicas possuem igualmente a sua rota para obtenção das primeiras expressões anímicas. Então, as individuações químicas possuem um caminho, possuem um processo, ele chama aqui de rota, ao cabo do qual se apresentam as primeiras expressões anímicas, os primeiros rudimentos do princípio espiritual. Sendo justo observarmos que no círculo industrial, a individuação é trabalhada pelos processos mais grosseiros, até que possa ser aproveitada pelo agente invisível na química biológica, onde entra um novo ciclo vital, na ascensão para o seu destino. Então, há uma evolução das substâncias químicas inorgânicas. E essa evolução alcança um processo de geração da química orgânica, aquela que dá origem à vida. E Emmanuel já abrange uma curiosidade, uma informação importante, apontando que a indústria humana que trabalha com a composição química, indústria muito avançada, que tem avançado muito dentro dos estreitos padrões humanos, é considerada do ponto de vista espiritual grosseira. Diz Emmanuel assim: sendo justo observarmos que no círculo industrial, a individuação é trabalhada pelos processos mais grosseiros, até que possa ser aproveitada pelo agente invisível na química biológica. Então, toda a evolução que é realizada através da ação do homem, processos grosseiros, embora grosseiros, são aproveitados no momento oportuno pelo agente invisível, pelos altos espíritos responsáveis pela evolução e pela geração das criaturas na Terra, para a química biológica, para a química ligada à vida, onde entram em novo ciclo vital, na ascensão para o seu destino. Deus escreve certo por linhas tortas. Aqui,
se revela em toda a sua grandeza a máxima popular. Precioso, não é? Esse entendimento. Mesmo quando supõe estar intervindo, agindo, evoluindo a natureza, o ser humano não consegue escapar a um processo coordenado de mais alto. Vendo as suas descobertas limitadas, quando tal avanço, tal aparente avanço implicaria em retrocesso. Por muito tempo, por exemplo, o ser humano sonhou com uma máquina mais pesada que o ar, que pudesse voar, e não conseguiu. Porque não estava preparado para esse tipo de avanço. Esse avanço não iria fazer bem à humanidade. Muito bom. Hoje, então, questões 6 e 7. Que nos expandem a compreensão, que nos ajudam a entender a evolução humana, a ciência humana, mesmo materialista, como parte da sabedoria divina, como parte do processo maior. E que quando tenta avançar para além dos seus próprios limites, não consegue, exatamente por não estar dentro dos padrões e dos sistemas humanos, dos sistemas divinos. Quando surge o momento, como é explicado no livro Ícaro Redimido, do plano espiritual, compõe-se uma grande organização que abrange um luminoso dirigente, no caso do avião Leonardo da Vinci, que coordena os irmãos Wright, Alberto Santos Dumont e outros cientistas, que coordena trabalhadores espirituais que vão assessorar esses grandes cientistas, espíritos que vão dar apoio encarnados a esses mesmos cientistas, tudo planejado de forma a trazer da maneira mais responsável, que dê menos margem a equívocos, ainda que o ser humano sempre vá equivocar-se, pelo menos na utilização dos inventos, como é o caso dos aviões de guerra, da energia nuclear, das bombas nucleares, etc. Porque faz parte da baixa evolução humana, mas ainda assim, tudo que o céu pode fazer numa grande organização, faz-se tentando evitar a deturpação. Muito bom, continuaremos nossos estudos. Venha conosco, é um prazer estar aprendendo dessa forma e com isso expandindo a nossa compreensão, a nossa perspectiva, que é o grande ganho de qualquer doutrina filosófica honesta, é essa de expandir a nossa perspectiva, a nossa compreensão, o nosso ponto de vista. Tudo muda sem mudar nada quando o nosso olhar se amplia. Muito bom. Saudamos então os amigos espirituais, Mônica Silva, Marco Aurélio Trindade. Mônica Silva sempre lembrando de amigos encarnados e desencarnados. Que todos eles, não apenas lembrados por Mônica, mas lembrados por todos os amigos que estão aqui, sejam abrangidos numa corrente de luz
onde nós lembramos deles, eles lembram de outros, porque faz parte da generosa natureza humana, sempre que tem uma boa experiência, lembrar dos seus afetos. Que essa multiplicação do bem aconteça agora e sempre, graças a Deus. Um grande abraço e até amanhã.